Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Chegamos ao capítulo número 19, aqui da obra Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, também pelo Espírito Emmanuel, lançada em 1938 e com um conteúdo mais do que atual. Vamos ao capítulo 19, a civilização ocidental. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar acessando aqui a playlist Emmanuel, estar acessando, conhecendo e também buscando em PDF esta obra ou adquirindo o livro, se você puder, porque é maravilhoso, como todas as outras obras, certo? Nos diz a palavra de Emmanuel. É imprescindível não perdermos de vista os aspectos sociais da civilização moderna, para encontrarmos os falsos princípios das suas bases e o fim próximo que a espera inevitavelmente. As corridas armamentistas e as angustiosas conversações diplomáticas destes últimos tempos no continente europeu, que representa o cérebro da civilização ocidental, denotam os perigos ameaçadores da guerra. Todo o organismo social da Europa moderna repousa em bases militaristas da indústria das armas, mais que da agricultura, e isso é lamentável. Depende a estabilidade da civilização de todo o Ocidente. Os exércitos compactos, as casas manufatureiras, do canhão e da bomba explosiva, as coletividades atentas às atividades bélicas, constituem os elementos vitais da evolução europeia. Um surto de civilização dessa natureza não pode prescindir da guerra, e é por essa razão que o perigo iminente da carnificina bate de novo à porta da alma humana, saturada de temores e sofrimentos. Não bastou ao velho mundo a dolorosa experiência de 1914, que lhe custou 300 bilhões de dólares e mais de 30 milhões de vidas. A guerra quer devorar as derradeiras energias desses povos que não souberam edificar suas leis. A Europa é um grande vulcão em repouso. Nos gabinetes, os estadistas se desenganam à procura de uma solução objetiva em favor da paz internacional. Há uma pergunta angustiosa e aflitiva em todos os corações. As mentalidades diretoras dos povos tremem ao enunciar as suas sentenças e julgamentos. Ninguém deseja arcar com as responsabilidades da última palavra. Enquanto isso ocorre, observa-se a decadência da civilização ocidental para orientar o pensamento do mundo. Possibilidades do Oriente. Desde o primeiro quartel do século XX, após a vitória japonesa em Tsushima, multiplicam-se as possibilidades do Oriente, para onde parece transportar-se o centro evolutivo da humanidade. O Pacífico volve a revestir-se de nova vida. A China movimenta-se com as revoluções internas. Em centros remotos como o Afeganistão e a Turquia, percebe-se uma onda de renovação geral. A Rússia soviética, há muito tempo, dirige as suas vistas para o Oriente Extremo. Quer na Sibéria Oriental, repousam na atualidade as mais importantes de suas bases militares. A Nova Zelândia e a Austrália são celeiros de possibilidades infinitas. A Índia, não obstante o domínio britânico, fornece ao planeta exemplos e doutrinas regeneradoras. Figuras preeminentes dos povos orientais são hoje acatadas em todo o mundo. A figura de Gandhi tem a sua projeção universal. As costas do Pacífico estão cheias de movimentos comerciais. Nas suas margens, as repúblicas da América Meridional acusam uma vida nova, no plano da cultura, do progresso e do pensamento. Todos os movimentos mais importantes do orbe afiguram-se mais ou menos deslocados de novo para a Ásia, onde o Japão assume o papel de orientador desse incontestável movimento de organização.
o fantasma da guerra. A Europa, na atualidade, é o gigante cansado, à beira do seu túmulo. Infelizmente, o senso arraigado do militarismo envenenou-lhe os centros de força. A Alemanha e a Itália, superlotadas, apeiam para os recursos que a guerra lhe oferece. Não obstante todos os tratados e pactos em favor de tranquilidade europeia, nunca, como agora, foi a paz ali tão vilipendiada. O Tratado de Versalhes e os acordos de Locarno nada mais foram que fenômenos diplomáticos da própria guerra em perspectiva. Em 1928 foi assinado o Pacto Brind-Kellogg, como se fora uma esperança para todas as nacionalidades. Entretanto, jamais, como nestes últimos anos, o armamentismo tomou tanto incremento em todos os países do planeta. Só a França, nas suas estatísticas do ano passado, acusava uma despesa de mais de 13 bilhões de francos, invertidos nos programas de sua defesa e atrás dos grandes vasos de guerra, das metralhadoras de pesado calibre, das granadas destruidoras, escondem-se os novos gases asfixiantes e os terríveis elementos da guerra bacteriológica, que os algozes da ciência engendraram criminosamente para suplício dos povos. O momento é de angústia justificável. A própria Inglaterra, que nunca se encontrou tão poderosa e tão rica quanto agora, sente de perto a catástrofe. Sua missão colonizadora toca, e igualmente o fim, ao lado dos bens que os ingleses prodigalizaram a diversas regiões do planeta. Houve da sua parte lamentável esquecimento, o que de cada povo tem a sua personalidade independente, ânsia e domínio de destruição. Disse que o Oriente se ocidentaliza na atualidade. Todavia, o Oriente apenas aproveita o fruto de suas experiências que hoje entrega à civilização ocidental, pressentindo o sintoma de sua decadência. O cristianismo, deturpado na Europa, degenerado pela influenciação dos bispos romanos, não conseguiu ser o baluarte dessa civilização que, aos poucos, vai desmoronando. As nações do Velho Mundo apenas cuidaram de dominar os outros países como seus vassalos, mas é passada a época desses domínios injustificáveis. Os pretextos de expansionismo não se justificam dentro dos princípios da paz internacional, e os movimentos de conquista apenas servem dos princípios da paz internacional e os movimentos de conquista. Desculpe ler de novo, me confundi com a frase. Apenas servem de conquista para enfraquecer a economia dos povos que se abandonam aos seus excessos. A Europa moderna esqueceu-se de que a Ásia tem a massa considerável de 700 milhões de almas como elementos de energia potencial, aguardando igualmente um instante de sua necessária expansão. Olvidou que a América é consciente agora de sua importância e de suas infinitas possibilidades, prescindindo da sua tutela e dos seus estatutos. E no momento atual, o continente europeu reconhece a ineficácia, de suas teorias de paz diante da necessidade irrevogável de guerra, de destruição. Há muitos anos o vírus do morticínio lhe vem solapando os alicerces e as épocas de aflição, de crise, periodicamente se repetem. A França, que em 1870 foi procurar socorro às portas da Rússia, poderosa dos czares, acossada pela Alemanha, volta-se hoje para a União Pseudo-Comunista de Stalin, pedindo a mesma aliança para conjurar o perigo germânico. A Grã-Bretanha observa da sua tribuna um movimento e prepara-se para surpresas eventuais, tentando conservar seu poderio. Volve a política
de conciliação. Todavia, a guerra é inevitável no ambiente dessa civilização, de monumentos grandiosos de ciência no plano material, mas feita de fogos factos no domínio da espiritualidade. Os povos, em virtude da organização de suas leis, têm necessidade de deflagração dos movimentos bélicos. Não poderão viver muito mais tempo sem eles. A destruição lhes é necessária. A quem caberá o cetro da cultura, a lide rança do pensamento? Sábio Deus. O futuro das grandezas materiais. Dentro de alguns séculos, os colossos de Paris, de Roma, de Londres serão contemplados com o embevecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a Abadia de Westminster serão como ruínas do Coliseu de Vespasiano e das construções antigas de Spalato. Os ventos tristes da noite hão de soluçar sobre os destroços onde os homens se encontraram para se destruírem uns aos outros, em vez de se amarem como irmãos. Os raios da lua deixarão de ver nas margens do Tamisa, do Tibre e do Sena, o local onde a civilização ocidental suicidou-se à míngua dos conhecimentos espirituais. O Império Britânico conhecerá então, como a Península Ibérica, a recordação dos seus domínios e das suas conquistas. A França sentirá, como a Grécia Antiga, um orgulho nobre por ter cooperado na enunciação dos direitos do homem, e a Itália se lembrará melancolicamente de suas lutas. De cada vez que os homens querem impor-se, arbitrários e despóticos, diante das leis divinas, há uma força misteriosa que os faz cair, dentro dos seus enganos e de suas próprias fraquezas. A impotência da civilização moderna, corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros à custa das indústrias bélicas, não é diferente do Império Babilônico que caiu, apesar do seu fastígio e da sua grandeza. No banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre, leem-se as 3 palavras fatídicas do festim de Baltazar. Uma força gravou novamente o Mane, Tecel, Pares, na festa do mundo. Que Deus, na sua misericórdia, ampare os humildes e os justos. Então, nossas palavras de Emmanuel, aqui neste nosso capítulo 19, nós podemos perceber que não mudou muito de 1938, quando trazido por Emmanuel, até hoje. Não mudou muito não, infelizmente. Nós vemos as guerras atualmente acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Muitas outras guerras que aconteceram e que acontecem em várias partes do mundo. Dominações de povos uns sobre os outros por puro orgulho, egoísmo e sentimento de domínio, de ter e não crescer em união. Ainda não há racionalidade para perceber que o importante é sermos nós e não eu. Enquanto o eu prevalecer, posses, domínios, guerras e destruições acontecerão. Nós tivemos há cerca de 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos, a gripe espanhola. Muitas outras doenças que se espalharam pelo mundo. E atualmente vivemos os tempos da pandemia, desta Covid, que vem ensinar muitas coisas às pessoas. A solidariedade, o amor, a irmandade, o respeito, e que não podemos ser sozinhos. 4 dedos não fazem a mesma coisa do que 5. Portanto, que possamos dar as mãos, despertar a necessidade da reforma íntima de cada um de nós, fazermos a nossa parte, para que o conjunto possa refletir este amor e esse despertamento que somos chamados mais do que nunca a vivermos nesta transição do planeta. Eu sou Débora Rabelo e este foi o capítulo 19 da obra Emmanuel. No próximo vídeo estaremos estudando o capítulo 20, A Decadência Intelectual dos Tempos Modernos.
Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.